Agora eu falo sobre esse assunto, né, sobre a ação da polícia com o especialista em segurança pública e ex-capitão do BOPE, Paulo Storani. Oi, Storani, seja bem-vindo, uma ótima noite para você. Te repasso então a pergunta da Ilana, como agir? Tem muita gente assustada, preocupada nessa situação. Storani, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo agora. Recebo a pergunta da professora, mas eu faço também um esclarecimento que é muito importante, né? Então, nós temos uma ideia, nos anos 50, anos 60, o FBI americano começou a estudar esse tipo de comportamento violento relacionado a crimes, principalmente relacionados ao abuso sexual, à violência sexual, violência exacerbada no trato com o outro, deixando de lado o bem a ser apropriado e a violência individual, de um contra outro, né? E implantou, desenvolveu, começou uma série de estudos, desenvolveu, implantou e tem até hoje várias equipes distribuídas nos Estados Unidos para tratar crimes desta natureza, né? Então, lá no início dos anos 60, até hoje, desenvolveu-se muito o pensamento policial e as estratégias policiais para tentar perseguir e capturar criminosos desse nível, né? Aqui no Brasil já tivemos casos semelhantes, mas o mais emblemático que nós temos notícia, eu tive a oportunidade de participar aqui no Rio de Janeiro, meados dos anos 90, com a captura dos irmãos necrófilos aqui no norte fluminense. Durou 4 meses essa operação. Na verdade, achavam que eram 2 irmãos, mas nós descobrimos que era somente um, né? E que ele assassinou 12 pessoas de uma forma muito violenta, praticava necrofilia, né, relação sexual com o cadáver. Exatamente essa figura que vocês estão mostrando agora, são os 2 irmãos, mais o Ibrahim, que era realmente o perverso, que tinha um comportamento muito violento, tinha sido preso ainda menor, na verdade ele tinha sido deslocado para o Padre Severino, que é uma instituição que tratava dos jovens em conflito com a lei, que na época ainda não tinha esse nome. Quando voltou lá para a região dele, no norte fluminense, área rural, voltou mais violento, cometeu uma série de assassinatos, a ponto do BOPE do Rio de Janeiro ser acionado para isso. A operação nossa lá durou 4 meses, em razão dele ser mateiro, caçador, conhecia muito bem o local, era uma área muito grande, muitas fazendas mais intercaladas por matas muito densas, área de floresta muito imensa. Houve um planejamento e foi todo um aprendizado. Recorremos a um perfil de uma psicóloga que nos ajudou na época e que fez alguns apontamentos que nós não obedecemos e pagamos um preço caro por não ter obedecido os apontamentos dessa psicóloga que traçou o perfil, principalmente do Ibrahim, enfim, e terminou com a morte dele, embora o BOPE, por 2 oportunidades, teve condição de encontrá-lo no meio da mata, em trilhas que nós conseguimos identificar. Mas num terceiro momento, num terceiro encontro, que acabou com a morte dele. Então, para ver a complexidade que é uma operação como essa, né? As polícias não estão acostumadas com isso, isso não é uma prática que nós vemos no Brasil, porque normalmente esses criminosos, quando praticam isso, eles são imediatamente identificados e presos, às vezes até identificados e presos pelos próprios moradores locais, que acabam fazendo justiça com as próprias mãos. Mas quando acontece um caso como esse, um perfil como desse rapaz, nós estamos diante de um criminoso de alta periculosidade, tem que se tomar muito cuidado, e agora é uma questão de tempo e planejamento permanente e confiança que ele vai ser pego em algum momento. Isso que eu ia te perguntar, o planejamento, que é muito importante. Ontem, por exemplo, um policial foi baleado, né? Por sorte foi de raspão, mas enfim, poderia ter sido algo pior. Ele matou 4 pessoas da mesma família, teria matado na semana passada, ou seja, é um bandido muito violento, né? E aí está entrando na casa das pessoas. É difícil, né, contê-lo nesse momento. Que tipo de planejamento é feito nesse tipo de ação para conseguir ter êxito e, sobretudo, evitar que ele mate mais pessoas pelo caminho, Storani? Eu vou apresentar o que nós planejamos na época lá dos irmãos necrófilos e que foram estratégias adotadas, e a prioritária era conter a sensação de segurança da população local. Era uma população rural, eminentemente rural, que começou a ter uma ansiedade muito grande, houve um lockdown exatamente das pessoas trancadas dentro de casa, e esse criminoso começou a ser visto no mesmo local ao mesmo tempo, em distâncias diametralmente opostas e muito distantes.
por conta do medo. Então, a presença policial ela é muito importante nesse momento. Para quê? Para que o criminoso não cometa novos crimes, né, e que cause uma sensação de segurança nas pessoas pela presença policial. Agora, a análise do perfil desse criminoso, a forma que ele opera, deverá ser planejada e deverá atender a polícia e antecipar os movimentos. É muito difícil, mas há condição de fazer isso e provavelmente é isso que a polícia vai estar fazendo nesse momento. O criminoso ele conhece o local, ele sabe onde se homiziar, onde se esconder, sabe o momento certo de se deslocar. Por exemplo, o Ibrahim ele tinha o hábito de deslocar somente à noite. E mesmo que nós tivéssemos patrulhas noturnas dentro da mata, fica muito difícil à noite você identificar alguém. E o maior receio que nós tínhamos no BOP era identificar como sendo o criminoso simplesmente um morador que estava passando na mata naquele momento, como aconteceu algumas vezes. Sim. Então, a possibilidade de um erro naquele momento era muito grande. Então, todo esse cuidado foi tomado. Nesse momento, então, presença policial, estudo de como ele opera, e muitas das vezes vai ser uma questão de oportunidade e encontrá-lo. Pois é, a polícia tem um aparato grande, estava vendo as imagens que a nossa equipe rodou agora há pouco, tem helicóptero, tem drone, são mais de 200 agentes, né? Policiais militares, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem os cães à disposição também, e mesmo assim o Lázaro está conseguindo fugir. Hoje, em uma declaração do governador do DF, o Ibanez Rocha, afirmou que parece que ele está fazendo a polícia de boba, né? Nesse contexto todo, é claro, analisando de fora, né? Porque vai para uma casa, vai para outra, atira, consegue fugir, parece mesmo cenas de filme, né? Parece um roteiro de filme, Storani. As pessoas que depreciam a ação da polícia nesse momento desconhecem totalmente o tipo de criminoso que a polícia está lidando. Desconhecem até esse histórico que eu fiz questão aqui de apresentar, de como o FBI, no início, também era criticado porque estaria sendo enganado pelos criminosos. É porque, na verdade, nós estamos falando de uma mente perturbada. É uma mente criminosa, mas não é o criminoso desse de roubar biscoito em uma loja, num supermercado e que empurra alguém ou tenta esfaquear alguém. Nós estamos falando de alguém que atua de uma forma extremamente violenta, que tem uma conotação sexual nas suas ações muito forte. Então, nós estamos falando de uma mente perturbada. Então, dentro daquele padrão de normalidade, não pode ser empregado. Tem que se pensar em novas estratégias baseadas nessa expectativa. Se o governador fez esse tipo de comentário, ele desconhece totalmente como age a polícia, deveria se informar melhor com o comandante da polícia, com o chefe da Polícia Civil, comandante da Polícia Militar, talvez com o secretário de Segurança Pública, ou algum historiador que conheça um pouco de segurança pública ou desses histórios que eu apresentei, para orientar, para não falar bobagem na televisão, da mesma forma que eu vejo algumas chamadas de alguns repórteres falando que o criminoso está dando um passeio. Nós estamos falando de um indivíduo numa área muito grande, que conhece a área, e uma polícia que está atuando, tentando se antecipar a um criminoso que não é mentalmente são. Então, tem que pensar muito próximo a isso, a experiência que eu tenho. E lembrando que lá em 95, lá nas Janelas Andorinhas, nós não tínhamos helicópteros, nós não tínhamos drones, nós tínhamos somente o efetivo do BOP, que começou com 12 homens inicialmente, e no final todo o batalhão estava nesta área. Nós colocamos lá 300 homens para a gente saturar o ambiente, dentro das matas, postos de vigilância, e foi assim que nós conseguimos pegá-lo. 4 meses durou essa operação. Sem dúvida nenhuma, hoje com a tecnologia à disposição das instituições policiais, principalmente os drones, diferentes dos helicópteros que chamam a atenção, os drones seriam uma grande ferramenta nesse sentido. Mas a polícia presente no campo, patrulhando, vai dar uma sensação de segurança ou aumentar a sensação de segurança da população nesse momento, que é exatamente isso que precisa. Ouvi pessoas dizendo que estava deixando de ir para Brasília ou para Goiás com medo de um criminoso como esse. Isso é normal, vivemos uma situação de segurança intensa no nosso país, mas a polícia está atuando da forma que tem que fazê-lo. Tudo vai ser uma questão de tempo. E isso vai ocorrer. Quanto mais se aplicar e se debruçar sobre isso, mais rápido isso vai ocorrer. Perfeito. Por isso que é bom trazer a palavra de quem conhece do assunto. A gente conversou com Paulo Storani, que é especialista em segurança pública, ex-capitão do BOP também no Rio de Janeiro. Muito obrigado por todas essas informações.